Bom dia. Agradecemos a presença de todos. O nosso grupo vai apresentar a pesquisa com o tema A Prática da Filosofia na Educação Infantil. O nosso grupo, Amigos do Saber, é composto por Ana Caroline Madureira Lais, Danila Gomes da Silva, Fabiana Dias Forgiani, Patrícia Aparecida dos Santos Carvalho e eu, Cirlei Jesus Costa. Temos como banca examinadora professora especialista Maria Inês Gonçalves de Oliveira Bancatelli, presidente, professora mestre Ieda Karoski, leitora, professor mestre Manuel Carlos, nosso orientador. Passo a palavra agora para a Danila, que dará início à introdução. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A escolha deste tema, a prática filosófica na educação infantil, deu-se pela necessidade de entender o porquê de tantos adultos não pensarem e não refletirem sobre si e sobre os outros de uma forma reflexiva. Delimitação do problema. Como a prática da filosofia pode auxiliar o desenvolvimento do pensar nas crianças da educação infantil? Hipótese. Se há a prática da filosofia, logo a criança vai pensar e se tornar um ser crítico e questionador. Objetivos. Entender que a prática da filosofia é diferente da história de filosofia. Estudar métodos para promover o desenvolvimento e habilidades de pensar criticamente. Contribuir para o pensamento reflexivo e autonomia dessas crianças para a realização de escolhas mais assertivas. Passo a palavra para Ana Caroline, que tratará da prática da filosofia diferente da história da filosofia. Bom dia. Ao iniciar nossa pesquisa, um dos questionamentos levantados foi sobre o que as pessoas entendem que é filosofia e o que é a prática filosófica. Percebemos que as pessoas têm um conceito deturbado da filosofia e da sua prática. As pessoas tendem a remeter àquilo que elas aprenderam na escola, que na realidade é a história da filosofia. Fomos questionadas também sobre trabalhar esse tema com as crianças. Para isso, precisamos entender o que é filosofia para que possamos praticá-la. Bom, vamos a uma definição do dicionário. Filosofia, segundo o mini dicionário Larousse de língua portuguesa, significa atividade intelectual que se propõe a refletir sobre os seres, as causas e os valores mais gerais, conjunto dos estudos e reflexões dessas atividades, sistema particular de um filósofo, sabedoria proveniente da experiência e conjunto dos princípios que reagem a uma conduta. Carvalho, 2019, página 366. Primeiro ponto importante é entender que estudar Sócrates, Platão, Aristóteles se chama história da filosofia. Já filosofar significa perguntar, questionar, conversar sobre o conhecimento. E isso é possível ser feito desde a pré-escola. Para Dill, em 1979, o homem é cercado de problemas, os quais se originam dos conflitos e dificuldades da vida social. Daí surge a filosofia na tentativa de compreender o todo dessas relações a partir da particularidade de cada uma delas. Filosofia é a busca de uma sabedoria. Pode-se dizer que filosofar é exercitar habilidades de uso de conceitos, categorias e princípios, ou seja, habilidades de julgamento e interpretação, sem os quais o pensamento não progride na afirmação ou negação, aprovação ou comprovação de crenças, concordâncias quanto ao uso de critérios para julgar e interpretar. Cunha, 2002, página 37. Os benefícios da prática filosófica na educação infantil é o desenvolvimento das habilidades cognitivas, é a habilidade de pensar, fazer melhores escolhas, viver melhor em comunidade, dar sentido às coisas à sua volta e formação de cidadãos competentes em solucionar problemas e encontrar saídas criativas e éticas.
Agora, passo a palavra para a Fabiana, que vai abordar a segunda parte do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Olá, bom dia. A gente vai dar continuidade, porque quando a gente está falando de pensamento filosófico, primeiro a gente tem que entender como é que esse pensamento se forma. Então, esse pensamento, segundo Vygotsky, ele se inicia na linguagem. Isso porque a fala ela é construída a partir de representações simbólicas, aceita por um grupo social e o que permite a comunicação. A gente tem dois tipos aí de pensamento, que é o concreto e o abstrato. O concreto ele se dá na relação do sujeito com o objeto. Então, esse pensamento ele é imediato, ele é intuitivo e ele é sensível. Já o pensamento abstrato se dá nas relações não perceptíveis. Então, na verdade, ele é o que faz o criador de conceitos. Para continuar falando de pensamento, a gente tem que entender o que é o senso comum e o que é as ideologias. Kant ele tem uma frase que é: o homem é a única criatura que precisa ser educada, entendendo educar por cuidar de sua infância. Então a gente tem que entender que o senso comum ele é adquirido pelas tradições, ele é herdado, só que ele se junta com as suas experiências já vividas dentro de um coletivo. Então ele é considerado a princípio um pensamento ingênuo, não crítico, fragmentado e ele está sujeito a incoerências. Mas isso não quer dizer que ele deve ser descartado. Na verdade, o senso comum ele deve ser superado, ele tem que ser transformado. E isso, nessa transformação, ele se transforma num pensamento elaborado. Já a ideologia é uma palavra que a gente escuta muito e ela está em todos os lugares, ela tem inúmeras definições. Por exemplo, ela está dentro da orientação de uma prática pedagógica, nas instituições religiosas, dentro de partido político, todos esses lugares existe a ideologia. Marilene Chauí, ela traz uma definição que ela diz que a ideologia ela assegura um modo de entender a realidade e como se comportar dentro dessa realidade. E assim ela elimina qualquer tipo de dúvida, angústia. E aí o que ela traz é um conforto dentro da vida social. Sendo assim, a ideologia ela está dentro do imaginário. Eu vou chamar a Carolina para dar continuidade, porque ela vai trazer alguns métodos pesquisados para poder exemplificar para vocês. Em nossa pesquisa, um dos nomes que teve mais destaque na filosofia para as crianças foi o de Matthew Lipman. Ele é nascido nos Estados Unidos, participou da Segunda Guerra Mundial, ajudando a liberar os campos de concentração, PhD em filosofia e criador do método de filosofia para crianças. Ele baseou as suas ideias em Dewey e Vygotsky, e o objetivo dele é desenvolver a racionalidade nas crianças. Ele defende uma posição mediadora do professor. Lippmann, 1990, afirma que o professor não deve impor os pensamentos filosóficos particulares, mas deve promover a participação de todos os alunos na discussão acerca de um tema proposto pela novela, podendo ocorrer abertura para outras discussões que vierem a surgir. Esse processo acontece por meio de novelas, para serem lidas e discutidas dentro da comunidade de investigação. Ele elaborou um material de ensino de filosofia, para as crianças. A metodologia dele é uma metodologia específica e um grupo de alunos para ele é igual a uma comunidade de investigação. Uma outra pessoa que apareceu durante a nossa pesquisa, que também teve uma grande relevância, foi a doutora Sarah Goring. Ela é professora de filosofia na Universidade de Washington e diretora de programas do Centro de Filosofia da Criança da universidade. As crianças, para ela, são filósofos por natureza. E o papel do professor, do educador, é ajudá-los a compreender as questões que eles já levantam. A criança ela já tem essa tendência sempre a questionar. E a gente que, ao decorrer do percurso, a gente tende a podar essas crianças. Então, a ideia dela é trabalhar essas habilidades para que elas continuem questionando e levantando essas questões, Na prática, as aulas de filosofia da doutora Sarah são provocativas, ela coloca as crianças em situações para que se questionarem, que formulem perguntas que estão dentro delas.
A partir das provocações, elas levantam questões como: o que são números? Como os números podem ser infinitos? Ou de onde vêm? Por que as pessoas se odeiam? Por que fazem guerra? Essas perguntas são pontos de discussão e, quando discutidos, fortalecem o sentido das coisas nas crianças. Essas questões funcionam para saber quem somos e nosso lugar no mundo. Ela utiliza de técnicas clássicas de experiência do pensamento, de charadas filosóficas e da literatura infantil para que isso aconteça. Os objetivos da doutora Sara é aprimorar as habilidades cognitivas e o pensamento crítico, e o pensar de forma criativa das crianças. Ao longo da nossa pesquisa, a gente sentiu a necessidade de que não haviam alguns métodos assim, para que fossem trabalhados aqui com as crianças. Então, as pessoas tinham essa dificuldade de como fazer, né? Então, nasceu um projeto do grupo, baseado no livro Pequeno Filósofo. Na verdade, ele é composto por 7 livros, né, uma coleção de 7 livros, e o objetivo do nosso projeto é levantar discussões filosóficas, assim como a proposta da doutora Sara, em cima de um material de literatura. E é um projeto inicial para os professores, né? Os livros, essa coleção, são histórias sobre o cotidiano que abordam com leveza verdadeiras questões filosóficas. Elas são acompanhadas por dicas para os pais e educadores no ateliê de filosofia do Piccolo, que é o personagem da história. E ainda propõe brincadeiras que estimulam a reflexão de nossos pequenos filósofos. É um livro lúdico que pode ser compartilhado entre as crianças e os adultos. Então, além de trabalhar isso na escola, também é uma boa oportunidade para que os pais trabalhem isso com as crianças. Agora, eu passo a palavra para a Fabiana, que vai tratar do 3º capítulo de nossa pesquisa. O pensamento reflexivo, a autonomia dessas crianças para a realização de escolhas mais assertivas. Na verdade, todo documento de educação aqui no Brasil, todos os documentos, eles prezam por desenvolver a autonomia nas crianças. Eu trouxe aqui, esse primeiro exemplo é das diretrizes, e ele enfatiza a valorização da autonomia e conquista dessa autonomia. E deve ser incentivado através de brincadeiras que fortaleçam, entre outras coisas, a autoestima das crianças. Também tem um exemplo aqui da Base Nacional, que ela no seu corpo todinho é preocupada com o desenvolvimento da autonomia da criança. Nessa citação, ela enfatiza a necessidade de se estimular o pensamento criativo, lógico e crítico. A base inteirinha é construída em cima desses 3 princípios. Para a gente poder falar desse desenvolvimento, a gente vai falar de valores, de autonomia e liberdade. Valores, eles já são herdados por nós. Está no nosso meio e ele está cheio de significados organizados por outras pessoas. A variedade de valores ela é imensa, mas para trabalhar nessa pesquisa, a gente selecionou só ética e moral. A ética, ela traz muitos significados, porém, ela está à disposição de agir de determinada maneira. Então, ela cuida dos princípios que vão cuidar dos valores que protegem a convivência humana. Já a moral, ela permite a liberdade através de uma relação ambígua. É uma relação do conjunto de regras determinantes de comportamento e também da livre aceitação dessas normas. Então, assim, ao mesmo tempo que o homem segue regras, ele também é criador delas. Assim mesmo parecendo uma coisa paradoxal, obediência às leis escolhidas livremente não é prisão, ela é a liberdade. Também temos que trazer 2 conceitos, que é o de heteronomia e autonomia. Heteronomia, basicamente, ela é você ser regido por leis externas. Ela é uma característica ela é comum e ela é de dentro do universo infantil, inclusive porque ela é determinada nas teorias de Piaget. Já a autonomia, ela não nega de forma alguma a existência das regras externas, mas ela permite que nós refletimos sobre o que vai sendo, o que é imposto, e é a partir disso que a gente orienta as nossas ações. Segundo Constance Camus, que também tem, todo o texto dela, a pesquisa dela é baseada em Piaget,
ela afirma que a autonomia ela não é só moral, mas ela é inclusive intelectual. Então, se nós adultos realmente queremos desenvolver essa autonomia nas crianças, nós todos temos que parar de pressionar, de encurralar e, na verdade, de encorajar essas crianças. Entendemos, por fim, que autonomia não é liberdade completa. Lorieri, ele tem uma citação que ele diz: assim, a prática filosófica tem papel predominante para corroborar na formação desses seres, oferecendo subsídios para o desenvolvimento nas crianças e jovens, do pensar por si próprios, isto é, do pensamento autônomo, bem como para o desenvolvimento das capacidades que possibilitem escolhas autônomas no âmbito das condutas. E temos, por fim, o que é o pensamento crítico. Que, na verdade, o pensamento crítico é tudo isso e é o que a gente vai tentar desenvolver nas nossas crianças. Ele envolve uma atividade reflexiva, tanto nos aspectos cognitivos como nos afetivos, pois são habilidades de nível superior. Sendo habilidades, fatalmente elas podem ser desenvolvidas. Entre essas habilidades que são desenvolvidas dentro de um processo de prática filosófica está interpretar, analisar, inferir, explicar e também o autocontrole. Para crianças de pouca idade, que vivem nesse universo de heteronomia, essa prática, na verdade, ajuda e fortalece elas passarem para a próxima fase, que é a autonomia, de uma forma muito mais saudável. Porque hoje a gente ainda tem adultos heterônomos. A Caroline, a gente vai, por favor. Aqui é uma citação, ele é um escritor e pensador espanhol, porque dentro de toda a pesquisa, especificamente, pensamento crítico são definições que é mais complexo de encontrar. Ele diz que as habilidades de nível superior são complexas, pois existe julgamento, análise e síntese. Não são aplicadas de um modo mecânico ou rotineiro, eles são reflexivas, sensíveis ao contexto e automonitorizada. Eu vou passar a palavra para a Patrícia, que vai trazer a metodologia, tanto da pesquisa como da nossa pesquisa de campo. Bom dia. A pesquisa direcionada a profissionais da educação. 36 profissionais responderam à pesquisa no período de 22/8 de 2018 a 4/9 de 2018, com perguntas abertas e fechadas. Questionário aplicado via formulário Google. Pesquisas bibliográficas, qualitativas e quantitativas. A pesquisa bibliográfica, tivemos como Levi-Vygotsky, Jean Piaget, Matthew Lipman, Marco Antônio Lorieri, José Auri Cunha, Constance Camilo. Pesquisa qualitativa, entender o comportamento do entrevistado, compreender e interpretar comportamentos, descobrir opiniões e expectativas de indivíduos. Na pesquisa quantitativa, para quantificar um problema, informações numéricas, mensurar uma tendência de comportamento. Análise dos dados. A primeira pergunta: acredita que é possível trabalhar a prática filosófica na educação infantil? A maioria dos profissionais acredita que é possível trabalhar a prática filosófica na educação infantil. Somente 14% ficou com dúvida dessa possibilidade. Segunda pergunta: você tem essa prática em sala de aula ou na sua escola de educação infantil? Mais da metade, 53% das entrevistadas, afirmaram ter essa prática em sala de aula. Terceira: se você realiza essa prática em sala de aula com a educação infantil, segue uma metodologia? 69% não seguem uma metodologia definida, porém promove a reflexão e o desenvolvimento do pensamento entre as crianças na educação infantil. Quarta pergunta: você se sente segura, preparada para trabalhar práticas filosóficas em sala de aula na educação infantil? Entre 50% das professoras acontece uma insegurança quando se trata de sentir-se preparada para essa prática, pois se percebeu durante a pesquisa que essa formação se dá em uma única e busca individual para o professor. Caso você não realize essa prática em sala de aula, se houvesse uma metodologia, você poderia trabalhar? 67% disse sim, 33% não. Porém, existe a necessidade de se criar
ou utilizar uma metodologia para trazer mais segurança para o profissional que deseja realizar a prática filosófica. A maioria dos profissionais em educação tem o desejo de trabalhar com o desenvolvimento crítico do aluno, com a prática filosófica. Porém, muitos ainda têm dúvidas de como fazer e se sentirem mais confiantes com o método em mãos. Assim, a necessidade de uma formação fica evidente, junto com o apoio dos profissionais na escola e de seus pares. Conclusão: a prática filosófica na escola pode colaborar na formação do ser humano, na sua construção do pensamento, nas suas reflexões sobre si, sobre o outro e sobre o coletivo. Essas são as nossas referências. Agora a gente vai passar para a parte ilustrativa.